meus amigos, Papai Joel soltou o verbo e olha, deu declarações fortes aí após a eliminação do Vasco da Gama frente ao Flamengo. O Papai Joel, olha, chamou o Barbieri de estagiário, falou que falta humildade para o Pedro Raul e chamou o Cabaço de gorducho. Você concorda? A gente vai colocar o vídeo aqui do Papai Joel soltando o verbo. A gente vai falar muito aí sobre as contratações aí, o Vasco buscando ainda 5 reforços aí até o Campeonato Brasileiro. A gente vai dar uma atualizada. O Vasco fechou com o 15º reforço aí. E é o seguinte, meus amigos, será que vai dar tempo para o Vasco contratar 5 reforços aí? E a gente vai falar aqui sobre novas imagens, sobre vídeo aí, referente à partida Vasco e Flamengo, para vocês verem como que o critério da arbitragem tá no Rio de Janeiro tá péssimo e o quanto o Mulambo da Gávea foi beneficiado nesse jogo. Aguarda aí que vocês vão ver. Bom, peço você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. O Vasco da Gama vai se apresentar somente amanhã. Os atletas do Vasco ganharam aí dias de folga. O Vasco vai resolver essa semana 2 situações aí de 2 jogadores que estão com o contrato terminando. O Paulo Vitor, lateral esquerdo, que pertence ao Internacional. O Vasco vai definir a permanência do atleta, certo? E o seguinte, o Vasco também vai definir a situação do vovô Nenê. A princípio, o Vasco não deve renovar o contrato aí com o Nenê, certo? O último jogo do Nenê com a camisa do Vasco será no jogo contra a equipe do Palmeiras. Mas a gente vai tomar conhecimento mais claro esta semana. Bom, Joel Santana soltou o verbo aí, deu declarações polêmicas, chamou o Maurício Barbieri de estagiário, falou que o Vasco perdeu a classificação por conta do Maurício Barbieri, chamou o Cabaço de gorducho, bundudo e ainda por cima falou que faltou humildade ao jogador Pedro Raul. Vamos ver aqui o que falou o Joel? Tem que falar muito. Primeiro, Barbieri, eu estou te avisando há muito tempo. Sabe por quê? Eu conheço o Vasco muito mais do que você. Muito mais. Você virá a ser um bom treinador, mas hoje você é um estagiário. Sabe por quê? Você faz coisas que o mundo desconhece, cara. No outro jogo, tu tirou cabeça de área. Aí viu, desculpa, a besteira que você fez. E eu falei na entrevista, um dos culpados da derrota foi você. Agora você voltou com ele. E botou o meio-campo mais equilibrado que o Vasco tem. Num time que está começando, e você que chegou agora, deixa o time, meu irmão. O time do Vasco é esse. Não tem mais que mexer nada. Agora, o zagueiro central é fraco. É fraco e está gordinho. Quero dizer, bundudinho. Só isso. Explica aqui pra galera. Você estava falando do Rodrigo, que você vinha falando que não entendia por que ele tinha tirado o Rodrigo, que dava um equilíbrio aí pro sistema defensivo. E ontem ele voltou. Quem é esse zagueiro aí que tá gordinho, papai? Que você não gosta? É o Capasso? Que fez o gol? É o Capasso? Mas ele fez gol. E daí? Fez 2 cagadas do outro gol do Flamengo. Fez um pênalti porque chegou atrasado também. E da hora de correr com o atacante do Flamengo, não correu muito. Por quê? Porque tá pesado. Tá bundudo. A gente sabe que o jogador gordinho... O Vasco não perdeu o jogo ontem, não, cara. O Vasco perdeu o jogo contra o ABC. Contra o ABC, o Vasco começou a perder ali a classificação. E você sabe por quê? Quer que eu diga? Por favor. Pela manifestação da torcida. Você e o Pedro. Pedro, presta atenção. Você é bom jogador. Mas não era para você pegar na bola. Você tem que ter responsabilidade e consentimento. Tu vinha de 2 pênaltis perdidos, cara. Tu vai bater o último pênalti, porra. Deixa para outro cara bater, meu irmão.
Deixa de ser também, porque você é o herói, se afundou mais. Eu gosto de você, eu gosto do futebol, você é artilheiro, mas você tem que ser um pouquinho mais humilde. Isso não falta. Isso não. Então tá aí, galera. Joel Santana soltou o verbo aí, falou do treinador, né? Treinador estagiário. Falou também aí sobre o Capasso, que tá bundinho Capasso. E também disse aí sobre a falta de humildade do Pedro Raul. Segundo o Joel aí, o Pedro Raul queria ser o herói, né? Você concorda? Discorda? Deixa nos comentários. Bora falar aqui sobre a situação de contratações rapidamente. O Vasco está correndo contra o tempo, porque a janela fecha aí no próximo dia 3. Isso mesmo, próximo dia 3 de abril fecha a janela e o Vasco agora está correndo contra o tempo para tentar dar satisfação à torcida do Vasco. E o seguinte, cara, sabe o que acontece? A impressão que dá é que esses reforços aí que estão sendo ventilados não estão à altura aí daquilo que foi prometido. Vamos lá. Ontem, o Vasco da Gama sondou a situação aí do jogador Jamerson do Guarani. Isto significa aí, se o Vasco está correndo atrás de lateral esquerdo, é que o Paulo Vitor não deve renovar com o Vasco da Gama, lateral que foi destaque no Campeonato Paulista. Não sei se resolve o problema do Vasco da Gama, jogador que chegaria para ser reserva, pois o titular é o Piton. Bom, o atacante Kennedy foi oferecido aí ao Vasco da Gama, um jogador que, segundo o Transfer Market, está com uma lesão no tornozelo e só volta aos gramados ao dia 25. Então, sem espaço no Valladolid, não serve para o Valladolid. Teve aqui no Flamengo, pouco tempo atrás, o jogador foi oferecido ao Vasco da Gama. O Vasco analisa, né, essa situação aí do Kennedy. Jogador, será, se é isso tudo, Vasco oficialmente desistiu da contratação de Eduardo Sacha. Por quê? O Atlético pediu aí cerca de 10 milhões de reais. O Vasco não quis colocar esse dinheiro na mesa, porque o Eduardo Sacha já tem aí 31 anos. Segundo o Vasco, não vale a pena o investimento aí no Eduardo Sacha por essas cifras aí. Ontem a gente teve conhecimento também da situação do jogador do New Old Boys, Brian Aguirre, né? Que chegaria aí para ser um dos atacantes aí, para ser sombra aí do Pedro Raul. Vamos combinar, menino aí que é aposta. Vasco acertou a contratação aí de Capuçano, 15º reforço do Vasco da Gama para a temporada de 2023, né? Jogador que jogou muita bola no Atlético Nacional, mas isso foi em 2019. Bom, nomes aí que são muito controversos. Eu gostaria de saber a sua opinião. Qual desses nomes aí te agrada? O Vasco deveria trazer jogador aí renomado para quê? Para vestir a camisa e assumir a responsabilidade, e não para compor elenco, na minha opinião. Você opina aí nos comentários. Bom, e a gente também tomou conhecimento aqui, certo? Sobre essa situação aí envolvendo o VAR. Galera, vamos colocar aqui algumas imagens aí que foi vazada sobre essa situação aí de arbitragem no clássico
Meus amigos, algumas imagens aí, imagens novas aí, comparando aí a arbitragem aí do primeiro jogo para o segundo jogo, pesos e medidas diferentes. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre os assuntos. Obrigado pela atenção, Vasco neles e aquele abraço. E deixe nos comentários, a arbitragem prejudicou o Vasco, sim ou não? Valeu!